Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula extraordinária. Rafa Tarso aqui, e que maravilha estar com vocês mais uma vez nessa jornada que tem sido transformadora. Que maravilha! Hoje nós vamos para uma das aulas mais importantes da Semana do Autoconhecimento. Então, eu já quero te pedir, prepara aí o seu cantinho, prepara o seu papel, sua caneta, prepara aí o lugar reservadinho para você estar comigo, porque a aula de hoje é uma aula impactante que vai transformar a sua vida, que vai te conduzir rumo ao extraordinário, tá bom? Eu não sei se você tem costume de tomar café essas horas, mas o meu café já está aqui. Até porque, né, a gente tem que estar com energia para aguentar o rojão, né? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Já vai chegando aí, deixando o seu like, compartilhando essa aula. É muito importante que você, crie essa cultura de transbordar. Ou seja, aonde você chegar, coopere para que as coisas cresçam, prosperem, avancem, ok? Eu quero te dizer que eu estou muito feliz de ver a quantidade de pessoas que têm acompanhado essa jornada. É aquilo que eu tenho dito. Infelizmente, algumas pessoas vão ficando pelo caminho, dizem que querem transformação de vida, mas é na hora da execução, na hora do vamos ver, que você acaba conhecendo as pessoas que realmente querem romper na vida e outras não. Eu te disse isso na primeira aula. Eu te disse, olha, observe a nossa audiência da primeira aula e vá observando nas outras aulas e você vai perceber que muitas pessoas vão ficando pelo caminho, mas se você está aqui, você é uma pessoa que decidiu ir até o fim. E os vencedores são aqueles que vão até o fim. E para a gente não perder o costume, já manda bala nesse chat aí, coloca aí nesse chat, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Lembrando que a nossa jornada não encerra hoje, né? Nós estamos aí caminhando juntos, eu falei para você que eu vou até o fim com você, até o final dessa semana, mas hoje eu considero a aula mais importante da nossa jornada. E por quê, Rafa? Primeiro, pelo conteúdo, tudo aquilo que eu vou ensinar aqui para você. E segundo, né, onde eu vou abrir no final dessa aula a metodologia Vida Extraordinária para você conhecer de perto o que tem transformado a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Né? Parte delas vocês têm visto aqui os depoimentos, foi aquilo que mudou a minha vida. Então hoje é uma aula importante porque você também vai ter a oportunidade de conhecer o método Vida Extraordinária, tá bom? Então, fica até o final e vamos juntos, tá? Como sempre aí, né? Quero sempre recomendar, pega um foninho de ouvido, se você tiver, coloque o fone de ouvido para você não distrair, pega o seu papel, pega a sua caneta, para que você possa anotar os principais princípios que eu vou ensinar para você hoje, ok? É muito importante você entender algo. A nossa jornada, ela vai se complementando. Então, eu não quero que você pare a jornada no meio. Então vá até domingo, porque cada aula é uma continuação daquilo que nós trabalhamos nas aulas anteriores. E se você, por um acaso, perdeu uma das aulas que nós tivemos até aqui, você pode, no grupo, solicitar para o meu time que eles vão enviar o replay para você, tá? Hoje à noite, depois da nossa aula, o meu time vai estar disponível nos grupos para poder tirar suas dúvidas, te conduzir, te mandar o replay das aulas que você perdeu. Então pode ficar tranquilo e tranquila, ok? Bom, olha só, pessoal, hoje eu quero aprofundar um assunto que eu considero o mais importante, né? Porque é uma continuação, então eu considero um dos mais importantes porque é a partir do que eu vou te ensinar hoje que a minha vida mudou. É a partir do que eu vou te ensinar hoje que realmente eu dei um grande salto e as pessoas que têm caminhado comigo também deu um grande salto, tá? Obviamente que tudo que a gente viu de segunda para cá veio preparando o terreno, a gente está trabalhando as nossas crenças, os nossos bloqueios, tudo aquilo que, obviamente, nos trava e nos impede de avançar. Só que não adianta eu identificar o que me impede de avançar, o que é a raiz dos meus sofrimentos, seja financeiro, emocional, relacional, espiritual ou profissional, não importa, se eu não tiver agora um caminho, um remédio, né, para que eu possa começar a romper na minha vida. Então, o tema dessa aula de hoje é os 4 pilares para uma vida extraordinária. Anote aí no seu caderninho aí, tá bom? Por quê? Porque eu preciso te ensinar a pegar tudo isso, né,
tratar tudo isso e romper na vida. Então, agora, né, hoje, você vai aprender o que realmente eu apliquei na minha vida e aquilo que eu aplico na vida dos meus alunos e que realmente tem nos levado a construir uma vida extraordinária, tá bom? Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Na sua opinião, né, eu quero que você coloque aqui no chat com uma palavra só. Eu quero que você defina com uma palavra só o que é prosperidade para você. Coloque aqui no chat. Deixa eu ver qual que é a sua ideia de prosperidade. Com uma única palavra. Coloca aqui no chat. Vamos lá. Com uma única palavra, coloque no chat. Por que eu quero falar de prosperidade nesse primeiro momento, tá? Enquanto você vai colocando aí no chat, ó. Dá para perceber que cada um tem uma definição, né? Olha aí no chat. Cada um tem uma definição do que significa prosperidade, tá? Então presta atenção. Quando a gente fala de prosperidade, as pessoas logo pensam em quê? Em dinheiro. Só que prosperidade não é só uma questão financeira. A melhor definição para prosperidade eu acabei de colocar aqui na sua tela. Prosperidade significa crescimento contínuo. Eu sei que cada um tem uma definição, tá? Mas a melhor definição de prosperidade é crescimento contínuo, igual eu coloquei aqui na tela. Tudo aquilo que está crescendo está prosperando. Tudo aquilo que parou de crescer, parou de prosperar. Por que eu estou falando desse assunto? E eu quero que você desconecte esse assunto só de dinheiro. Vamos fazer esse exercício aqui. Quando eu falar de prosperidade, não pense em dinheiro apenas. Pense em dinheiro, pensa na sua vida emocional, pensa na sua vida de relacionamento, pensa na sua profissão, pensa na sua vida espiritual. Prosperidade é tudo aquilo que está crescendo. Se parou de crescer, parou de prosperar. Se nós estamos falando de construir uma vida extraordinária, se nós estamos falando de você romper com esses bloqueios, com essas crenças, com esses vínculos ocultos, essas feridas, para viver uma nova vida, nós estamos falando de você avançar. E avançar é o quê? É prosperar, é ir para um próximo nível. Eu gosto de frisar isso porque quando eu falo prosperidade, tem gente que chega aqui na aula e fala: "Ai, o Rafa só ficou falando de prosperidade". Não. Não, 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 não. No sentido de dinheiro, né? Não. Prosperidade é crescimento. Quem aqui quer crescer e expandir em todas as áreas da sua vida? Digita eu aqui no chat. Você quer prosperar, é crescimento, tá? Cada um dentro da sua perspectiva e necessidade. Agora, sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para o ato criativo de Deus, né? Tudo que o Criador criou prospera com naturalidade. Tudo que ele criou prospera com naturalidade. Pode olhar para a natureza. Existe um ciclo onde as coisas começam em forma de semente e elas se desenvolvem e frutificam. Então a prosperidade faz parte do ato criativo. Olha só, se você for lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, a primeira bênção que Deus liberou sobre o homem foi a capacidade de crescimento. Eu não sei se você sabe. A primeira menção da palavra bênção relacionada ao homem foi o quê? E disse-lhes Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, crescei, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Então presta atenção. A prosperidade, quando é que eu digo que a prosperidade é natural? Porque dentro do ato criativo, a primeira bênção foi a capacidade de multiplicação, de crescimento. Em outras palavras, prosperidade. A prosperidade é a primeira bênção que o Criador liberou sobre a sua criação. Sobre a criação, natureza, porque ele também abençoou a natureza para multiplicar. Sobre a criação, ser humano, porque ele abençoou o ser humano para multiplicar. Quando eu digo que a prosperidade é natural, é porque nós já nascemos como fruto dessa prosperidade. Só que ela vem sendo bloqueada com no decorrer da nossa jornada por causa das feridas, por causa dos bloqueios, por causa das crenças e de tudo aquilo que eu te mostrei até o dia de ontem e vou te mostrar hoje também. Tem gente, por exemplo, vamos falar um pouco aqui de prosperidade financeira. Quem aqui deseja prosperar financeiramente, digita eu aqui no chat. Porque eu acho que todo mundo, né? Todo mundo deseja prosperar financeiramente.
Vamos falar um pouco de prosperidade financeira então? Lembrando que essa aula não é sobre prosperidade financeira, é sobre prosperidade em todas as áreas, ok? Mas por que muitas pessoas não conseguem prosperar financeiramente? Por que a prosperidade financeira está bloqueada na vida delas? Crenças. Por exemplo, eu coloquei algumas crenças aqui, né? De que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro nunca foi a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando você faz do dinheiro o seu Deus, aí você tem um problema. Mas o dinheiro, ele não é ruim e nem bom. O dinheiro é neutro. O dinheiro, ele é neutro. Pessoas boas fazem coisas boas com o dinheiro. Pessoas más fazem coisas más com o dinheiro. Ah, o fulano, depois que começou a ganhar dinheiro, ficou orgulhoso, orgulhosa, metido. Não, ele sempre foi. O dinheiro só potencializou o que ele já é. Então o dinheiro não é ruim. O dinheiro é uma ferramenta que pode abençoar ou pode amaldiçoar, dependendo de como você vai lidar com ele. Ok? Então essa crença de que ter muito dinheiro pode te corromper, pode te desviar dos caminhos de Deus, tudo isso te impede de avançar, porque você já arma o seu inconsciente para não ter muito dinheiro. Rico não entra no céu, já ouviu essa? A Bíblia não diz que rico não entra no céu. Querido, Abraão era rico e ele entrou. Moisés era rico e ele entrou. Davi era rico e ele entrou. José de Arimateia, que cedeu o túmulo para Jesus, era um discípulo salvo, rico e entrou. O que Jesus disse no contexto do jovem rico, que era um jovem apegado ao dinheiro, era que naquele contexto era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Sabe o que é o camelo passar por um buraco de agulha? Nas cidades antigas, você tinha um portão maior e tinha um portão pequenininho. Quando anoitecia, se fechava o portão grande. E se alguém quisesse passar para o lado de dentro da cidade, ele tinha que passar pelo portão pequeno. Era uma medida de segurança para os assaltantes não invadirem a cidade. O portão pequeno chamava fenda da agulha, buraco da agulha. Então, se alguma pessoa vinha com seus camelos, com muitos bens, com muita bagagem, os camelos não conseguiriam entrar na cidade com as bagagens. As bagagens deveriam ser deixadas do lado de fora. E é a partir disso que Jesus traz esse contexto e libera essa frase. Ele está dizendo o seguinte: aquele que é apegado às coisas materiais não está disposto a abrir mão de nada para entrar no reino. Porque o jovem rico era apegado. Mas Jesus, em momento nenhum, disse que o rico não entra no reino. No caso aqui, é aquele que é apegado. Sabe qual que é o segredo de você ter riqueza? É você ter a riqueza e a riqueza não te ter. O segredo é você ter tudo e o tudo não te ter. É você ser desapegado. Entende? E isso não te atrapalha. Dinheiro não traz felicidade. Aí eu te pergunto, pobreza traz? A pobreza traz felicidade? Quando o seu boleto está atrasado, quando o seu aluguel não está pago, você fica mais feliz ou mais triste? Me fala aqui no chat. Isso é conversa de quem nunca teve dinheiro. Isso é conversa de quem nunca viveu abundância. O dinheiro realmente não traz felicidade, mas a pobreza também não traz felicidade. Mas grava uma coisa aí, o dinheiro afeta tudo aquilo que traz felicidade para você. Você quer um exemplo? Os seus filhos trazem felicidade, ou pelo menos deveriam, né? É normal filhos fazerem pais e mães felizes, pelo simples fato deles existirem. Se o seu filho ficar doente e precisar de um atendimento médico com urgência, e você não tiver dinheiro para pagar um hospital particular, para ele ser atendido na hora, você vai ficar muito triste. Mas se você tiver dinheiro para ele ser atendido na hora, avaliado e ter a saúde dele preservada, isso vai te deixar feliz. Então o dinheiro não traz felicidade, realmente, mas a pobreza também não traz felicidade. Pelo contrário, a pobreza, ela amarga ainda mais a vida. E o dinheiro afeta tudo aquilo que pode te trazer felicidade. Porque aonde há pobreza, infelizmente, há necessidade, há falta, há ansiedade, há angústia, ou seja, só tem infelicidade. A pobreza, ela não é uma condição natural, ela é um sintoma, igual eu coloquei aqui no slide. Grava isso aí, anota isso aí. A pobreza não é uma condição natural, ela é um sintoma. Por quê, Rafa? Porque Deus não é pobre. Deus não é pobre.
Tudo que Deus criou, ele criou com abundância. Se você for ler a Bíblia, a escassez, a pobreza só passou a coexistir com o ser humano, a existir na vida da humanidade depois que o homem pecou e foi expulso do Éden. Porque o padrão de Deus é a abundância. Sempre foi. A abundância é a regra da criação. Se há escassez, se há falta, seja do que for, algo está bloqueando a prosperidade, bloqueando a abundância. Então, vamos todo mundo agora digitar aqui no chat para a gente destravar isso aqui, essa mentalidade. Escreve aqui no chat, Deus não é pobre. Deus não é pobre, querido. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o criador de todas as coisas. E nós somos a obra-prima da sua criação. Como que a obra-prima da criação de um Deus tão rico, tão abundante, tão poderoso, vai ser pobre por essência? Vai ser pobre por naturalidade? Não. A naturalidade é a prosperidade. A naturalidade é a abundância. Se você não aceitar isso, você vai viver uma vida de escassez. Por quê, Rafa? Porque você vai viver em tudo aquilo que você crê. Se você crê na escassez, ponto, vai viver na escassez. Olha só, deixa eu só voltar aqui sobre essa questão. Tem gente que fala assim, mas nem todo mundo que serviu a Deus foi próspero. Eu concordo, por causa de contextos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz, eu sei viver contente na abundância e na escassez. Se ele sabe viver contente na abundância e na escassez, é porque ele não experimentou só de escassez, ele também experimentou de abundância. Ele também experimentou de abundância. Agora, por que é que Paulo experimentou de escassez? É só pegar o contexto. Na época, quando você se denominava cristão, o Império Romano te perseguia, confiscava os seus bens, te prendia e até te matava. É por isso que os cristãos, lá no livro de Atos, no primeiro século, eles vendiam tudo e distribuíam entre eles para suprir as necessidades de cada um. Por quê? Porque Roma iria confiscar tudo. Então, o contexto é diferente. Homens de Deus e mulheres de Deus em outros contextos foram prósperos. Jesus foi próspero. Ah, não, Rafa, aí não. Como não? Jesus tinha um tesoureiro. Você tem tesoureiro para cuidar das suas finanças? Ele tinha um tesoureiro que roubava. E mesmo roubando, ainda tinha recurso ministerial no seu ministério para sustentar 12 homens. Dentre os quais, alguns eram casados, porque Pedro tinha uma sogra. Se Pedro tinha uma sogra, logo ele era casado. E naquela época, mais do que nunca, o homem era o provedor de casa. E Pedro teve que largar tudo, largar o barco, largar a pesca, largar a profissão para ser discípulo de Jesus. Eu acredito, como muitos historiadores e teólogos, que parte do sustento para a esposa de Pedro vinha do ministério de Jesus. Ele era próspero, ele não acumulou bens, até porque o acúmulo de bens dentro da cultura, ele é para você deixar para a sua posteridade, é herança. Jesus não ia deixar aqui uma descendência carnal. Ele não teve filhos naturais, então não fazia sentido ele deixar uma herança natural. Quem está me entendendo aqui, digita eu. Eu queria tanto que vocês... Eu quero tanto que vocês entrem no Método Vex para que eu tenha tempo de explicar tudo para vocês. De abrir os olhos de vocês. Quando Jesus foi crucificado, os soldados romanos disputaram pelas vestes dele, porque era uma veste de linho finíssimo. O Senhor sempre foi próspero. E todas as vezes que ele chegava num ambiente de escassez, a abundância se manifestava. Seja num casamento, seja no meio do deserto, diante de uma multidão faminta, sempre que ele chegava, a abundância manifestava. Eu quero que você diga para você mesmo, eu sou próspero, eu sou próspero. Diga isso para você, a prosperidade é natural na minha vida. E ela é tão natural que ontem eu te expliquei isso, né? Você é fruto da prosperidade. Você era o sêmen que o seu pai carregava. A palavra sêmen, que do latim é também semente, você era o sêmen, uma semente. Você foi plantado no ventre da sua mãe e como uma semente plantada, você começou a prosperar de tal forma no ventre da sua mãe que você teve que nascer. Porque o ventre da sua mãe não suportou, não comportou a sua prosperidade.
Porque a prosperidade é natural, meu Deus do céu. Não aceite mais a pobreza emocional, financeira, espiritual, relacional. Não aceite a pobreza em nenhuma área da sua vida a partir de hoje. Joga essas crenças fora. Joga tudo isso fora. A gente precisa mergulhar cada vez mais para você entender os seus bloqueios, essas crenças erradas. Lembra que o homem foi expulso do Éden, de um ambiente de abundância? Por quê? Porque ele se alimentou de um conhecimento que ele não deveria se alimentar. Um conhecimento do bem e do mal. Você está travado na sua prosperidade em todas as esferas. Não é só financeira não, porque você ainda carrega um conhecimento que te mantém fora do Éden. Ou seja, da vida que Deus tem para você. E enquanto você não vivenciar de maneira profunda essa jornada para reprogramar sua mente, remover os seus bloqueios, arrancar essas crenças, a prosperidade não vai fluir na sua vida em nenhuma circunstância, em nenhuma natureza. Entende o que eu estou te explicando? Isso é muito sério. A pergunta é, por que você parou de prosperar? Por quê? Por que você parou de romper no emocional, no espiritual, no financeiro? Por que você parou de prosperar? Eu posso te afirmar que o autoconhecimento, com o conhecimento do alto, eu sempre digo, é a chave para desbloquear a sua prosperidade em todas as esferas. Olha para cá, eu quero começar a responder essa pergunta. Você parou de prosperar, primeiro, anote aí, você parou de prosperar por causa de uma mentalidade errada. A primeira coisa que eu quero que você anote aí. Entenda algo. A sua mente, ela é a terra mais fértil do universo. O papel de toda a terra é simplesmente devolver a semente que foi lançada nela. A terra não vai discutir se a semente é de erva venenosa ou se é de árvore frutífera. Presta atenção. A terra não discute que tipo de semente você vai lançar sobre ela. O papel dela é devolver a semente multiplicada. Se você plantar veneno, a terra vai devolver veneno multiplicado. Se você plantar árvore frutífera, ela devolve árvore frutífera multiplicada. O que é que eu estou dizendo? É que enquanto houver informações erradas na sua mente, enquanto você tiver sementes, é o quê? É conhecimento. O conhecimento é semente. Enquanto você tiver essas sementes que você tem até hoje na sua mente, a sua mente vai continuar devolvendo para você os mesmos resultados que você tem hoje. Se você quer ter uma colheita diferente, você tem que trocar a semeadura. Rafa, como que eu troco a semeadura? Você precisa adquirir novas sementes. O que é que você está fazendo aqui desde segunda-feira? Você está adquirindo novas sementes. A cada informação, a cada aula, a cada sabedoria, você está adquirindo novas sementes. Algumas sementes são gratuitas, outras sementes são pagas. Você vai ter que comprar novas sementes. Eu comprei muitas sementes para chegar onde eu cheguei, para ter a colheita que eu tenho. Eu paguei mentorias de 5 mil, de 20 mil. Para você ter uma ideia, eu cheguei a participar de uma única mentoria, uma mentoria de 1 ano, que me custou, para mim e para o meu sócio, 130 mil reais. Rafa, como assim? Talvez você não conheça esse mundo, tá? 130 mil reais uma mentoria, com um bilionário que nos deu muita informação sobre como gerir empresas, para a gente gerir uma das nossas empresas. Já comprei curso, eu sou comprador de curso. Se eu vejo um curso que eu vejo que eu vou aprender algo relevante, eu vou lá e compro. Livros, nem se conta. Eu já perdi as contas de quanto eu já gastei com livro. Sabe por quê? Porque eu sou um comprador de sementes. Eu sou um comprador de informação, eu sou um comprador de sabedoria, porque eu entendi que a sabedoria, ela me leva a um novo patamar, a sabedoria mantém a minha prosperidade ativa em todas as áreas, e é por isso que o tolo, ele não compra conhecimento, e só tem direito ao fruto quem comprar semente. De vez em quando aparece gente aqui nas minhas aulas, ah, esse cara aí é mais um vendedor de curso, é mais um charlatão. Isso é mentalidade de gente escassa. Isso é mentalidade de gente tola. Sabe qual foi o conselho que Salomão, na verdade, que Davi deu para Salomão?
e Salomão se tornou um dos homens mais prósperos dessa terra, o conselho de Davi para Salomão está lá no primeiro capítulo de Salomão, de Provérbios. O conselho foi: meu filho, com tudo que você tem, adquira, compra o conhecimento. Sabe qual que é a grande característica de pessoas prósperas? Em todas as áreas, mas também financeiramente, são pessoas que investem dinheiro em conhecimento. Sabe por que a maioria do brasileiro é pobre e endividado? E a maioria é classe média? É só você pegar o nível de estudo de leitura. Não é estudo na escola, não. Apesar que a nossa sociedade está complicada. O último estudo que saiu é que de cada 10 brasileiros, 3 não conseguem ler um texto simples e interpretar. São analfabetos funcionais. Terrível. Agora, qual que é a média de leitura? De leitura de livro do brasileiro? A média é um livro por ano. Só que, na verdade, a média é menor. Colocaram um livro por ano porque não tem como. Tinha que encontrar um meio termo. A maioria dos brasileiros, das pessoas, não leem nada. Não valoriza o conhecimento. Vive de notícia, vive de fofoca, vive de rede social. A maior característica em comum que você vai encontrar na casa de pessoas prósperas é isso aqui, ó, uma biblioteca. Pessoas prósperas estudam, compram, investem, adquirem conhecimento, compram livros, compram mentoria, compram cursos, fazem treinamento, porque elas entenderam que o conhecimento certo muda a pessoa de nível, muda o patamar da pessoa. Se elas querem novas colheitas mais abundantes, elas vão ter que adquirir novas sementes. Então quero pedir para você, escreva algo nesse chat aí, para a gente espantar quem ainda é escasso nessa aula. Porque eu não quero mais ninguém escasso aqui. Eu só quero gente que quer ter uma mentalidade abundante. Escreve aqui no chat, o tolo não compra conhecimento. Escreve aí, o tolo não compra conhecimento. O tolo é o contrário do sábio, lá de Provérbios. O sábio é aquele que, com tudo que ele tem, ele adquire sabedoria, ele adquire conhecimento, porque ele sabe que o conhecimento levará ele a prosperar em todas as áreas. Obviamente, o conhecimento certo. Então, a primeira coisa que te impede de prosperar na vida, em tudo, é uma mentalidade errada. Todas as vezes que você tem uma mentalidade errada, você fica travado. Esse é o primeiro pilar que te impede de prosperar. O segundo pilar que te impede de prosperar, anota aí, o ambiente errado. Não adianta você ter uma semente de uma árvore poderosa, gigantesca, em um vaso pequeno. Vai virar um bonsai. Igual tá aí na figura, né? Já viu o bonsai? Que é aquela árvore pequenininha? Porque a limitação, ela não permite que a semente expanda em seu pleno potencial. O vaso fala do ambiente. Se a semente estiver no ambiente errado, ela não vai prosperar. Existe um conceito que diz que você é a média das pessoas com que você se relaciona. As pessoas que você mais convive, você é a média dessas pessoas, porque essas pessoas, elas formam o ambiente ao seu redor. Rafa, e agora? Eu vou ter que deixar as pessoas com as quais eu me relaciono? Não, você vai ter que acessar novos ambientes. Por que é que as pessoas que entram no método VEX, elas começam a prosperar, não só financeiramente, mas em todas as áreas? Porque elas acessam um novo ambiente, ainda que seja virtual, ainda que seja online. Vamos falar a verdade. Você começou aqui nessa jornada segunda-feira comigo. Você já está enxergando as coisas diferentes? Sim ou não? Coloque no chat. Você já está tendo uma perspectiva diferente de você, da vida, dos problemas? Sua mentalidade já está mudando? Sim ou não? Porque se você está aqui desde segunda-feira, é inevitável. A sua mente não pode ser a mesma. Seus olhos estão abrindo. Por quê? Porque você está inserida em um ambiente novo, ainda que seja online. E esse ambiente aqui está propiciando espaço, alargamento, para você expandir, crescer e prosperar. E você mal notou, mas você já começou a prosperar. Porque o primeiro lugar que você prospera é aqui, ó, na sua mente.
Você prospera aqui primeiro, para depois prosperar nas emoções, para depois prosperar no seu bolso, para depois prosperar em qualquer área da sua vida. Se a sua mente não prosperar, se ela não desenvolver, se ela não expandir, todas as outras áreas da sua vida permanecem atrofiadas e bloqueadas. Quem está me entendendo aqui? Você é essa semente poderosa que o Criador criou, que tem a capacidade de viver uma vida extraordinária em todas as esferas. Ser feliz, ser abundante, ser livre, ser próspero, não importa a sua condição. Rafa, minha vida é muito complicada. Deixa eu te falar uma coisa, o potencial está aí dentro, só que está bloqueado. Por quê? Primeiro, mentalidade errada. Segundo, ambiente errado. Você tem que trocar de ambiente, você tem que acessar novos ambientes. Por isso que eu estou, mais uma vez, reafirmando, permaneça nessa jornada até o fim. Por quê? Porque isso aqui é um ambiente de crescimento, é um ambiente de expansão. De expansão. Uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores é que a gente sempre deve ser o menor da mesa. Como assim, Rafa? A gente sempre deve buscar ambientes onde as pessoas que estão nesse ambiente, elas têm uma mentalidade acima da nossa. Ou seja, ser o menor na mesa. Porque o ambiente onde há pessoas com uma mentalidade diferente da nossa, acima da nossa, esse ambiente vai nos convidar, vai nos forçar a ter uma mentalidade como dessas pessoas. É inevitável. Quando você começa a caminhar junto com gente que tem resultado, você vai começar a ter resultado. Começa a caminhar junto com um fofoqueiro, você vai ser o próximo fofoqueiro. Começa a caminhar junto com gente invejosa, você vai ser o próximo. Com gente escassa, você vai ser o próximo. Começa a caminhar junto de gente próspera, você vai ser o próximo a prosperar. Seja no dinheiro, seja no casamento, seja na vida emocional, não importa. Por isso que eu estou convidando você, venha caminhar comigo. Rafa, você se acha demais. Não, eu sou tão humano quanto você. Só que, ó, se um pode, todos podem. Todos podem. Lembra do meu lema? Lembra do meu lema? Se um pode, todos podem. Se eu sair do zero, da escassez e cheguei onde eu cheguei, eu consigo também te levar para o mesmo lugar. E se você caminhar comigo, você vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Uma vida extraordinária. Ok? Agora presta atenção, aqui tem um ponto. Quando você está no ambiente errado, sendo influenciada e influenciado por pessoas erradas, você acaba sendo afetado na sua identidade. Deixa eu contar algo aqui para você. Deixa eu trazer aqui mais para perto. Olha só. Quantos de vocês conhecem aquele filme do Rei Leão? Digita eu. Você lembra do filme do Rei Leão? Sim ou não? Lembra do filme do Rei Leão? O Simba perde o seu pai, né? O tio dele lá, ele trama para matar o pai do Simba e o Simba perde o seu pai. E aí depois o tio do Simba, ou Simba, né? Coloca a culpa nele, joga a culpa nele. Detalhe, quando o Simba vê que a culpa está sobre ele, ele se sente ameaçado e o que ele faz? Ele foge para a selva. Ele é um leão pequeno, um leão novo, e ele está na selva. Perdido, sem família, sem ninguém por perto, sem o pai, sem os companheiros, simplesmente ele está sozinho e perdido na selva. E de repente, o Simba se depara com duas criaturas. Vocês lembram do Timão e do Pumba? Pois é. Ele se depara com duas criaturas, o Timão e o Pumba. E quando o Timão e o Pumba olham para o Simba, presta atenção que você nunca mais vai olhar para esse filme com os mesmos olhos. Quando o Timão e o Pumba olham para o Simba, eles assustam. Por que eles assustam? Porque Timão e Pumba é comida de leão. Só que eles percebem a fragilidade do Simba. Ele está sozinho, ele é um leão novo, não está muito seguro da sua identidade, e eles decidem se aproximar com uma estratégia. Eles se aproximam do Simba, e aí de repente eles fazem uma amizade com o Simba, eles começam a caminhar juntos, só que no determinado momento o Simba diz, eu estou com fome. E nessa hora o Timão e o Pumba, eles ficam desesperados, porque leão com fome e eles é alimento, qual que é a estratégia deles agora? Eles começam a cantar uma canção. Hakuna Matata, né? Os seus problemas você tem que esquecer, isso é viver. Hakuna Matata. Lembra dessa canção? Canção que gruda igual chiclete, né?
Só que enquanto eles vão cantando a canção, eles trazem o Simba e eles começam a cantar a canção, envolvendo o Simba na canção, e no meio da canção, você nunca percebeu isso, eles começam a levantar pedaços de pau podre, pedras, e eles começam a pegar larvas e a comer, porque a comida do Timão e do Pumba era larva. Só que no meio da canção, o Simba é levado e de repente o leão que come carne começa a comer larva junto com o Timão e Pumba. O que eles fizeram? Usaram a canção para reprogramar a mente do Simba e distorcer a identidade dele. Você nunca percebeu isso naquele filme e eu tô te contando agora. Inclusive a música é um dos grandes instrumentos para reprogramar a nossa mente. Cuidado com o que você escuta. Lembra que eu te expliquei isso lá na primeira aula? Cuidado com o que você escuta. Entrou pelo ouvido, vai reprogramar a sua mente. No meio da canção, o leão, que foi criado para ser o rei da selva, comedor de carne, comedor de picanha, digamos assim, está comendo larvas. Sabe por quê? Porque as amizades que estão ao redor dele o manipularam e o fizeram acreditar que ele deveria se rebaixar na sua identidade e se alimentar de larvas. Alô? Eu não estou falando aqui de leão, não, estou falando de você. Rodeado por essa sociedade. E as pessoas não fazem por mal, elas estão sendo manipuladas sem saber. Você nasceu para ser uma leoa, você nasceu para ser um leão, mas você tem comido vermes nos últimos 20, 30, 40, 50 anos da sua vida. Ah, meu Deus! Abre os seus olhos. Eu não estou aqui para te ofender, não. Quando eu digo que você está comendo vermes, é que você está vivendo uma vida aquém da vida que você deveria viver, meu Deus do céu. Essa não é a vida que Deus projetou para você. Um dia eu fui comedor de vermes, porque o meu ambiente me programou para isso. O seu ambiente te programou para você comer vermes, para você viver além, ou na verdade aquém do que você pode viver, para você não avançar, não prosperar, não comer do melhor, não desfrutar. Abra os seus olhos para aquilo que eu estou te falando hoje. Porque esse ambiente está travando o seu crescimento e a sua prosperidade. E se você não acessar novos ambientes, você nunca vai romper na sua vida, meu Deus do céu. Chegou a hora. Essa é a noite do seu romper. Essa é a noite de você sair do lugar. Essa é a noite de você avançar como nunca. E eu vou te desafiar a dar um passo. Eu vou te desafiar a vir caminhar comigo. Porque o método VEX é esse ambiente que quando você colocar o pé lá e começar a caminhar conosco, a sua vida vai destravar em todas as esferas. Você vai prosperar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, em todas as esferas. Se você não mudar de ambiente, você pode ser uma árvore poderosa ou uma semente poderosa, você não vai sair do lugar. Esse é o problema. Foi nascido para reinar. Nasceu para reinar, mas viveu por muito tempo escondido na selva. Essa é a sua história, querido. Essa é a história da maioria das pessoas. Agora olha para cá que eu me lembrei de uma coisa. O Simba está comendo vermes. O Simba está comendo vermes. Os amigos conseguiram reprogramar a mente dele e distorcer a identidade dele. Até que, não poderia esquecer dessa parte. Certo dia o Simba, ele tá triste. E tem um macaco na história, que eu nunca lembro o nome desse macaco, que é um macaco velho que anda com uma bengala, com um cajado. Quem lembrar, coloque no chat o nome do macaco. Aquele macaco é o símbolo da sabedoria. Ele olha para o Simba e ele pergunta, Simba, por que você tá triste? E o Simba dá um respiro. Porque eu tô com saudade. Saudade da minha casa, saudade do meu pai. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora. A sabedoria olha para ele, que é aquele macaco, e diz para ele, Simba, faz o seguinte, vai ali no riacho e dá uma olhadinha na água. Vê o que você enxerga. O Simba chega, se aproxima do riacho, e quando ele se inclina e olha para a água, ele toma um susto. Porque naquela hora, sabe o que ele viu?
Naquela hora ele viu quem ele era. A imagem e semelhança do seu pai. Ele era um leão. Quando ele olhou para o espelho d'água que refletiu a imagem dele, a ficha caiu. E ele entendeu, peraí, eu sou a imagem e semelhança do meu pai. O que eu estou fazendo aqui? Como que eu estou aceitando viver essa vida medíocre? Como que eu estou aceitando viver essa vida aquém? Naquele dia, a sabedoria, meu Deus do céu, abre o seu coração agora. A sabedoria, ela abriu os olhos daquele leão e ele foi liberto de uma programação mental que condicionou ele a uma vida miserável. Presta atenção, a sabedoria está aqui desde o primeiro dia, desde segunda-feira, dizendo para você, abrir os seus olhos. Eu estou aqui como instrumento da sabedoria. Eu não sou a sabedoria, eu sou o canal da sabedoria. E ela está aqui, gritando diante de você e dizendo, abre os seus olhos. Você foi programado para viver uma vida medíocre, mas existe uma vida extraordinária. E se você quiser, e se você vier caminhar com a sabedoria, você vai acessar o extraordinário. Meu Deus, quem está entendendo aí, digita eu nesse chat aqui que o meu coração está queimando. Entenda, querido. Você foi criado para viver uma vida extraordinária. Mas enquanto você viver com essa programação antiga, velha, você vai continuar vivendo uma vida aquém daquilo que o Criador tem para você. Você nunca mais vai ver o filme do Simba da mesma forma, nunca mais. Aquilo lá é um espelho do que acontece com todo ser humano. Então, se você não acessar um novo ambiente, você não vai sair do lugar, você não vai romper, não adianta. E é por isso que eu vou reforçar, você vai ser convidado a caminhar comigo. Para quê? Para acessar um novo ambiente. Ok? Olha só, o terceiro pilar, ou o terceiro impedimento que te impede de prosperar. Então, primeiro, a mentalidade errada. O segundo é um ambiente errado. O terceiro pilar, hábitos errados. Os hábitos falam do seu padrão comportamental. Agora, o que é que vai gerar os hábitos? Os seus padrões comportamentais? O seu padrão mental. Olha para esse iceberg, de novo, para essa figura. Os hábitos é a ponta. O padrão mental, a reprogramação mental, a sua maneira de pensar é o todo. Se eu não mudo, se eu não vivo uma reprogramação mental, eu não consigo mudar também os meus hábitos. E se eu não mudo os meus hábitos, eu não mudo os meus resultados. Porque depois das minhas ações, eu encontro com os meus resultados. E você só consegue instalar os hábitos de sucesso, como nós dizemos, após passar por um processo de mudança mental, de reprogramação mental. Eu não sei se você sabe, mas existem hábitos comuns das pessoas de sucesso, das pessoas que rompem em todas as esferas. E você precisa instalar esses hábitos. Mas para instalar os hábitos, eu preciso reprogramar a sua mente. É o que nós estamos fazendo e continuamos fazendo lá dentro do método Vida Extraordinária. Você procrastina, você não vai até o fim, você se sabota, tudo isso são hábitos errados que vai impedir você de avançar na sua vida. Agora, a quarta coisa que te impede de avançar, ou o quarto pilar, o quarto impedimento que te impede de avançar, é a desconexão com a sua essência. Lembra na primeira aula que eu te expliquei? Que você é um espírito, habita em uma alma e possui um corpo? A sua essência, ela é espiritual. O fracasso em não saber ativar a sua essência, a sua verdadeira identidade espiritual, vai bloquear o seu potencial pleno. Se você não conseguir acessar a sabedoria espiritual, a inteligência espiritual que o Criador colocou dentro de você, você vai viver com o potencial bloqueado. Isso nós fazemos dentro do método VEX, aonde eu mergulho nas funções do teu espírito, eu te explico a dinâmica do mundo espiritual, eu te explico como acessar a sabedoria espiritual. Rafa, existe uma sabedoria, uma inteligência espiritual? Existe um caminho para acessá-la, que te coloca à frente da maioria das pessoas, que te leva a tomar decisões sábias,
que te leva a romper, a discernir, a enxergar, a entender o mundo espiritual e antever as coisas antes que elas aconteçam. Rafa, que loucura é essa? Isso é magia? Isso é mágica? Não, isso é um acesso espiritual liberado para quem consegue acessar. E tem formas de acessar. Não é sobre religião. Não é sobre ficar repetindo uma reza ou uma oração. Quantas pessoas oram? Quantas pessoas rezam? Quantas pessoas têm a sua religião, mas sua vida continua travada? Quantos cristãos continuam com a vida na escassez financeira, emocional, relacional? Tá tudo travado, tudo ruim. Porque não é sobre ter uma religião, é sobre entender os acessos no seu espírito e como utilizá-los. Nós ensinamos isso lá dentro do método Vida Extraordinária, querido. Mas quando você não aprende isso, você fica desconectado da sua essência. E você não consegue avançar e romper. Então, basicamente, eu quero que você entenda isso aqui. Qual que é o mapa do extraordinário? Rafa, qual que é o mapa para me levar a acessar uma vida extraordinária? Eu te mostrei 4 impedimentos. Uma mentalidade errada, um ambiente errado, hábitos errados e não acessar a sua essência. Só que os 4 impedimentos é, na verdade, o caminho quando você sabe lidar com eles da maneira correta. Se você viver uma reprogramação mental, se você mudar o seu ambiente, cuidando do seu relacional e emocional, se você instalar novos hábitos e se você acessar a sabedoria espiritual, você vai prosperar em todas as esferas da sua vida. Em todas. Anota isso aí. Anota algo que eu vou te mostrar agora. Quais são os 4 pilares para uma vida extraordinária? Anote aí. Os 4 pilares para uma vida extraordinária. O mental, o emocional, o comportamental e o espiritual. Anote aí. Mental, emocional, comportamental e espiritual. Como assim, Rafa? Durante toda a minha jornada. Sabe o que eu entendi? Que a gente não precisa complicar as coisas. A gente precisa aprender como investir no mental, com reprogramação, como investir no emocional, com desbloqueio, cura e restauração, como investir no comportamental, com instalando hábitos de sucesso e como acessar a inteligência espiritual. Se você aprender a fazer essas 4 coisas, a sua vida vai romper em todas as esferas. Deixa eu te falar uma coisa, você quer ganhar dinheiro ou fazer dinheiro? Você quer prosperar? Invista nas 4 coisas. Você quer vencer ansiedade, depressão, procrastinação? Invista nas 4 coisas. Você quer ter relacionamentos com saúde, restauração familiar, na casa, no casamento? Invista nos 4 pilares. O que mais que você quer? Você quer romper profissionalmente? Invista nos 4. Você quer romper espiritualmente? Invista nos 4. De tudo que eu estudei, de tudo que eu vi, se você aprender a investir no mental, emocional, comportamental e espiritual, sua vida cresce, rompe e prospera em todas as esferas. Quem está me entendendo aqui agora, digita aí o aí. 4 pilares para uma vida extraordinária. 4 pilares. Se você acertar nos 4 pilares, não tem como você dar errado. O que é que nós estamos fazendo aqui desde segunda-feira? Investindo nesses pilares, mas de maneira, obviamente, resumida. De maneira mais, de uma maneira menor. Por quê? Porque não tem como eu trabalhar um por um em uma semana. O método Vida Extraordinária, ele está fundamentado nesses 4 pilares. Lá no método VEX, eu trabalho profundamente e de maneira completa cada um desses pilares para você romper em todas as esferas. Você está me entendendo? Foi isso que eu descobri. Apliquei na minha vida, apliquei na vida dos meus alunos e aplico na vida das pessoas que vêm caminhar comigo. E todas as pessoas estão rompendo em todas as esferas, vivendo o extraordinário. Presta atenção. É aqui que você se encontra. Você chegou aqui na segunda-feira, na beira do penhasco. Como é que você chegou aqui na segunda-feira? Eu chamo isso de estado atual. Como é que é o seu estado atual? Qual desses problemas você tem enfrentado hoje? Escassez financeira? Ansiedade, depressão? Procrastinação? Na vida, nos relacionamentos? Alguém aqui, digita eu se você está vivendo com algum desses problemas ou outros problemas a mais.
Você está na beira do penhasco. Eu chamo de a beira do abismo. Se você não aprender a construir uma ponte, você não vai chegar do outro lado, que eu chamo de quê? De vida extraordinária. Isso aqui é um retrato. Vocês estão à beira do abismo, só que vocês querem acessar a vida extraordinária. O que é a vida extraordinária, Rafa? É uma vida de prosperidade financeira, é uma vida de emoções curadas, é uma vida sem ansiedade, depressão, procrastinação, é uma vida com cura física, é uma vida com relacionamentos restaurados, é uma vida que rompe, prospera em todas as esferas. Quem é que não quer uma vida dessa? Todo mundo quer, é o que eu estou vivendo, é o que os meus alunos estão vivendo e construindo. Só que você não consegue acessar essa vida sem construir uma ponte. Você está de um lado do abismo, existe um buraco, e do outro lado existe a vida extraordinária. Tudo que você tentou até hoje não te levou para o outro lado. Tudo. Você tentou sozinho, tentou sozinha e você não conseguiu chegar do outro lado. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, essa é a sua realidade, querido. Eu não estou aqui para desanimar, não. Entenda algo, sozinho você não vai a nenhum lugar. Sozinho você não chega em nenhum lugar. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive líderes, mentores, professores, pessoas que pegaram na minha mão, que abriram portas para mim. Pessoas que eu paguei sim, paguei mentoria, paguei o curso, porque elas tinham uma sabedoria que eu não tinha. Eu aprendi com Salomão a valorizar o conhecimento e a sabedoria. Então, quando eu entendi que essas pessoas tinham o acesso à vida extraordinária, eu comecei a ir atrás delas, comprar os cursos delas, os livros delas, a metodologia delas, porque eu também queria acessar a vida extraordinária. Então o que a gente precisa fazer? Construir uma ponte. O que é que tem do outro lado? Tem prosperidade financeira, tem paz e segurança, tem saúde mental e emocional, tem uma vida extraordinária. Diga sim nessa noite, você com você mesmo. Eu mereço uma vida extraordinária. Eu mereço uma vida extraordinária. E aí, a gente precisa construir essa ponte. Porque não dá para acessar do outro lado, na força do teu braço. E agora eu quero te convidar a construir essa ponte. Por quê, Rafa? Porque o método VEX, ele entra nesse ponto. O método VEX é justamente essa ponte que conduz as pessoas do estado que elas estão, do seu estado agora. Pensa na sua vida agora. Como é que está a sua vida agora? O VEX, ele te conduz para a vida extraordinária. É isso aqui que a gente vai fazer. Essa ponte que vai te tirar da onde você está e te levar por uma vida abundante em todas as áreas, ela tem dois pilares. Ela tem um método e ela tem um mentor. Eu criei um método por isso. Método serve para isso, para tirar você do ponto A e levar você para o ponto B. Você tem que sair de onde você está hoje. Você não consegue sair. Eu comecei e ainda vou continuar nessa semana te tirando desse lugar, mas para eu te levar no seu destino final, você vai ter que tomar uma decisão. A vida extraordinária é isso aqui, querido. A vida extraordinária é uma vida feliz, de relacionamentos restaurados, de prosperidade financeira, é uma vida espiritual abundante, sem depressão, sem preocupação e sem insegurança. Quem deseja essa vida, digita aqui no chat, eu. Porque um dia eu desejei essa vida. Eu até cheguei a achar que era impossível viver essa vida. Mas hoje eu vivo essa vida. Porque eu descobri o caminho estudando, me formando, aplicando e cheguei na metodologia chamada Método VEX. Para te provar, eu quero passar um depoimento agora. Depois do depoimento, o que vai acontecer? Depois do depoimento da Janaína, vou te mostrar o depoimento da Janaína, eu vou abrir o Método VEX. Quem aqui está curioso para saber como que é o Método VEX, digita eu aí. Depois aqui do depoimento, eu vou abrir o método Vida Extraordinária, para você conhecer. Então, preste muita atenção nesse depoimento da Janaína. Olha só. Isso resultou na minha vida num todo, na minha vida espiritual, no meu casamento, nas finanças. Como eu falei, a gente está fazendo uma viagem super
cara mesmo, muito cara. Graças a Deus, eu fico muito feliz e sem estar endividada. Tudo pago à vista depois que nós começamos a fazer o método VEX. Como eu falei, você pode ter o dinheiro que for. Se você estiver machucada por dentro, você não consegue sair do lugar. E a minha dor era aqui. Eu queria me livrar das dores aqui no meu interior. Eu tinha o pensamento acelerado e também uma pessoa muito ansiosa. Se alguém me ligava e falava algo que eu não gostava, eu não pensava para responder a pessoa. Eu respondia a pessoa impulsivamente, eu respondia muito rapidamente. E quando a gente faz isso, na maioria das vezes, a gente acaba machucando as pessoas, porque a gente acaba tendo uma interpretação errada. Isso eu trazia para o meu casamento e trazia para a minha vida pessoal e me machucava muito com isso. Então, vivendo essa vida de ansiedade, me causava uma tristeza muito grande e eu descontava nas compras. Tudo que eu gostava, eu queria comprar. Não era o que eu necessitava. Eu acho que nós devemos sim comprar aquilo que gostamos, mas nós devemos dar preferência ao que realmente estamos necessitando, precisando. E eu queria comprar tudo que eu gostava. E eu iniciei o método VEX, levando a sério tudo. Nunca deixei de assistir uma live, fazendo tudo com calma, sem desespero, e faço todas, levo tudo muito a sério. E aí eu fui observando, eu fui mudando completamente. As pessoas que me mandavam mensagem, me chateavam e eu falava, não, agora eu vou pensar, vou refletir sobre isso. E aí eu percebi que a minha resposta era totalmente diferente. Já não era mais aquela resposta agressiva de uma pessoa irritada. Quando eu refletia, quando eu ficava calma, porque antes eu tinha um pensamento acelerado, eu comecei a ficar calma. Eu vim percebendo que isso resultou na minha vida num todo, na minha vida espiritual, no meu casamento, nas finanças. Como eu falei, a gente está fazendo uma viagem super cara mesmo, muito cara. Graças a Deus, eu fico muito feliz e sem estar endividada. Tudo pago à vista depois que nós começamos a fazer o método VEX, porque nós paramos de ser aquelas pessoas desorganizadas financeiramente e começamos a fazer as coisas de maneira correta. E digo mais, depois que nós começamos o método VEX, nós já abrimos uma empresa, e essa empresa é uma empresa online e ela está em andamento, já teve venda. Tudo depois do método VEX está vindo muito mais aí. Então, assim, o valor do curso, do método VEX, o valor é assim, gente, eu poderia dizer que é sem menosprezar, é insignificante perto do que eu recebi. Insignificante, eu diria. Porque quando você recebe essa transformação aqui dentro, você resolve todas as outras coisas. Bom, tá aí a Janaína, né? E a Janaína traz uma verdade que é poderosa, né? A Janaína chegou aqui com problema no casamento, problema emocional, ansiedade, aí desenvolveu uma compulsividade por compras, chegou endividada, na escassez financeira. Essa mulher hoje está voando como nunca, prosperando, o casamento alinhado. A vida dessa mulher é uma vida assim, com todo respeito, de dar inveja em muitas mulheres, tá bom? E tudo isso aconteceu depois que ela viveu essa jornada do método VEX, onde ela passou a fazer o alinhamento do seu ser trino, a reprogramação mental, tudo aquilo que eu venho te ensinando aqui desde o primeiro dia, tá bom? E o que é que eu quero te fazer agora? Agora eu quero te apresentar o método Vida Extraordinária, tá? Eu quero que você fique comigo até o final, é importante que você vá até o fim, porque agora eu quero te mostrar como é que esse método funciona, como é que você pode se tornar um mentorado meu, aonde eu vou investir na sua vida durante um ano inteiro. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu posso apresentar um método VEX? Sim ou não? Digita aí no chat. Porque se vocês não quiserem, eu vou embora, entendeu? Eu finalizo a aula e depois eu volto. A gente vai ter aula até domingo, mas eu acho que depois de tudo que você está vendo e vai ver, é importante você entender como que funciona, porque eu quero investir na sua vida, eu quero ser o seu mentor, eu quero que você acesse o extraordinário. Repetindo, essa semana é uma semana que vai mudar muitas coisas na sua vida, mas eu quero te convidar a vir caminhar comigo, ok? Então vamos lá, eu quero que você preste bastante atenção na medida que eu for explicando o método VEX, ok? Olha só, a primeira coisa que eu quero que você entenda, deixa eu só colocar a minha imagem aqui um pouquinho mais no cantinho, eu quero que você entenda o seguinte, primeira coisa, o método VEX, ele é fundamentado em 4 pilares, o mental, o emocional, o comportamental e o espiritual. Por quê? Como eu te disse, se você investir nesses 4 pilares, a sua vida muda por completo.
Entende? Então os 4 pilares fazem parte da nossa metodologia. No primeiro pilar, que é o módulo 1, nós vamos trabalhar reprogramação mental. Aqui tem algumas aulas, mas o método é bem mais completo, não dá para citar todas as aulas aqui. Mas nós vamos trabalhar reprogramação mental. Então você vai aprender como reprogramar sua mente, você vai aprender como se livrar da síndrome do impostor, os 4 estilos de vida, dentre eles tem um que é o estilo de vida em que as pessoas de mentalidade vencedora adotam. Você vai aprender como mudar por completo o seu inconsciente e o seu consciente. A reprogramação mental é o ponto inicial, porque se você não reprogramar a sua mente, você não consegue mudar nenhuma área da sua vida. Então aqui você vai aprender também sobre cocriação, sobre como romper crenças limitantes, como reprogramar sua mente, ou seja, é um pilar completo com tudo que você precisa para que você possa realmente destravar a sua mente, que é o centro de comando. Lembra que a mente é o centro de comando. Se eu não trabalhar a sua mente, a sua vida não vai mudar. Então, no primeiro módulo, a gente trabalha o primeiro pilar, ok? Que é a mentalidade. No segundo módulo, a gente vai trabalhar o segundo pilar, que é as suas emoções. Você vai aprender a governar sobre as suas emoções, assumir o controle das suas emoções, aprender como que a sua alma se comporta e como lidar com ela por completo. Você vai viver uma desintoxicação emocional, você vai aprender a se blindar, não ser mais dependente emocional, não permitir mais que as pessoas te tragam uma instabilidade emocional. Como que eu posso, Rafa, me blindar porque eu convivo com meu marido, com a minha esposa, com pessoas próximas, que eu não posso me afastar delas, mas eu não quero ser mais ferida por elas. Tem como me blindar? Tem como se blindar, tá? Vai aprender a combater ansiedade, depressão, todo tipo de disfunção emocional, aquilo que traz sofrimento emocional aqui no governo das emoções, que é o pilar 2, você vai aprender o passo a passo para viver uma vida no governo do seu emocional. Até porque a gente sabe que se o nosso emocional governar e a gente não governar sobre ele, a nossa vida vira uma bagunça. No final desse módulo tem uma técnica de desbloqueio emocional. Lembra que eu falei para você que eu apliquei essa semana a ressignificação, mas dentro do método tem a técnica de desbloqueio? Então, aqui tem uma técnica gravada. Então, toda vez que você encontrar um bloqueio na jornada, você vem no módulo 2, vai lá na última aula, aplica a técnica e recebe o desbloqueio na hora. E é destravada na hora, ok? É só rodar a técnica que você vai ser destravado na hora. O segundo módulo do método VEX é o pilar 3, que é o pilar do hábito, o comportamental. Aqui você vai aprender quais são os hábitos das pessoas de sucesso, você vai aprender como instalar um hábito novo, como desinstalar um hábito ruim, como tornar um hábito fácil de praticar, porque eu sei que a maioria das pessoas, quando a gente fala de mudança de hábito, elas têm dificuldade em deixar hábitos ruins e instalar hábitos novos. Então aqui tem uma metodologia de como tornar o hábito fácil, agradável, para você realmente mudar o seu padrão comportamental. Rafa, por que é importante mudar o padrão comportamental? Eu te expliquei. Porque depois das suas ações, vem os seus resultados. Se eu mudo as suas ações, eu mudo os seus resultados em todas as esferas da sua vida. E o quarto módulo do método VEX é quando nós vamos ativar a sua versão de sucesso, que é a sua essência espiritual. Lembra que eu te falei sobre você aprender como que funciona o mundo espiritual, né? Como você pode receber a inteligência espiritual? Aqui a gente vai trabalhar isso. Tá bom? Aqui eu vou quebrar crenças religiosas. Você vai aprender sobre um bloqueio também que eu chamo de o efeito útero. Eu sou a única pessoa que fala sobre isso, tá? O efeito útero é um bloqueio que todo ser humano tem desde o seu nascimento, porque ele acontece no nascimento. Então você vai romper também com esse bloqueio. Você vai aprender de maneira mais aprofundada funções do corpo, da alma e do espírito, que é o alinhamento do ser trino, que é fundamental, tá? Você vai aprender sobre o Criador, como você pode se mover entre o sobrenatural e o natural, porque a sua vida não é só natural, você foi também criado para se mover no sobrenatural, e você vai aprender como fazer isso, tá? Como quebrar a religiosidade, as amarras da religiosidade, e como se conectar direto com a fonte criadora. Esse pilar aqui ele é poderoso, poderoso, onde nós vamos ativar a sua versão de sucesso. Agora preste atenção. O que eu vou te mostrar agora é o que valeria, tá?
Deixa eu fazer um exercício aqui com você. Existe uma grande diferença que você já deve estar se perguntando. Rafa, qual que é o investimento para você ser o meu mentor durante um ano? Eu vou revelar para você, fica tranquilo. Mas antes disso, eu quero fazer um exercício com você, para a gente começar a minar a escassez da sua mente. Existe uma grande diferença entre, escute bem, entre valor e preço. Valor e preço. Deixa eu trazer a tela para cá para a gente ficar mais perto. Opa, valor e preço. Valor é uma coisa, preço é outra coisa bem diferente. E eu quero que você compreenda isso aqui comigo, tá? Olha só. Eu tenho alguns relógios, porém eu não sou um cara de comprar relógio. Não sou muito ligado a relógio. Mas eu tenho um relógio ali, por exemplo, a maioria deles, só 2 relógios que eu comprei, todos os outros eu ganhei. Eu tenho um relógio que eu ganhei numa época da minha vida, onde eu estava passando por uma crise muito grande financeira. Isso há, sei lá, eu tinha meus 20 e poucos anos. E eu estava no culto, eu tinha acabado de adorar a Deus, e eu entrei no banheiro depois da adoração, eu cantava e tocava, eu era ministro ali, e eu falei, Deus, me dá um sinal, fala comigo, porque eu preciso honrar com algumas dívidas amanhã, alguns compromissos financeiros, e eu não tenho condição nenhuma. Naquela época eu estava muito apertado. E quando eu voltei para o culto, o meu pastor, quando ele terminou a pregação, ele olhou para mim, tirou o relógio preferido dele e falou assim, ó, Deus mandou te dar esse relógio. Eu não sei porquê, mas você sabe o porquê. E aquele relógio, quando ele parou na minha mão, eu entendi que aquele relógio ele era um sinal de que Deus estava cuidando de mim. De que Deus jamais iria me abandonar. Então, esse relógio eu tenho ele até hoje e ele se tornou o quê? Um símbolo. É um relógio que custa aí uns 4 mil reais. Porém, eu não vendo esse relógio nem por 10 mil, nem por 15 mil, porque o custo dele é 4 mil, mas o valor dele é inestimável, porque ele representa algo muito maior. Por que eu estou te contando essa história? Porque o que eu vou te mostrar aqui agora não é o investimento que você vai fazer para construir a sua vida extraordinária junto comigo, para que eu seja o seu mentor. O que eu vou te mostrar aqui agora é o que vale. É o que vale, mas não é o que você vai investir. Tá combinado? Então, olha só, se eu fosse apenas vender o método VEX com tudo que está aqui, querido, sem sombra de dúvidas, eu poderia facilmente vender esse método por 3 mil reais. Eu te pergunto, coloca aqui no chat, vale ou não vale? Eu quero lembrar, esse não é o valor a priori que você vai investir. Mas só o método VEX, vale ou não vale 3 mil reais? Coloca aqui no chat. Com tudo isso, com toda essa entrega, com acesso durante um ano, vale ou não vale? Fala a verdade. As aulas que eu estou te dando até o dia de hoje, vou te dar até o final da semana, são muito valiosas, né? Mas isso aqui não é nem 5% do que está dentro do método. Então vale. Na verdade, vale muito mais do que 3 mil reais. Mas é óbvio que esse não vai ser o seu investimento a priori. Eu quero te mostrar algo. Além do método VEX, você vai ter um ano de mentoria. Então você tem todo o método gravado, as aulas na plataforma, e um ano de encontros online e ao vivo comigo. Durante esse um ano, a cada 15 dias, a gente se encontra, onde as mentorias, eu costumo dizer que a mentoria é o ponto alto do método VEX. Se não tivesse o treinamento e fosse só a mentoria ou vice-versa, já era suficiente. Tá? Aqui acontece desbloqueio, ressignificação, aqui eu fico de 2 a 3 horas a cada encontro de mentoria. É algo poderoso. Para você ter uma ideia, milagres acontecem aqui. Tem gente curada, tem gente que dinheiro começa a sair do nada, gente com causa na justiça entra no método, o dinheiro começa a sair, literalmente. Coisas que estavam emperradas começam a destravar, porque esse método não é só terapia, autoconhecimento, autodesenvolvimento, esse método também ele tem uma presença divina. Deus move aqui dentro, Deus age aqui dentro, porque eu também sou um homem de Deus. Eu sou um profissional, mas também um profissional que serve a Deus. Então coisas sobrenaturais acontecem aqui e essa mentoria de um ano, ela é sobrenatural. Então, além do método, você vai ter de bônus, agora que é de presente, tá? Um ano de mentoria comigo. Eu poderia facilmente vender essa mentoria por 4 mil reais. Na verdade, ela custa até mais. Esse preço está defasado, tá? Defasado. Um ano de mentoria comigo custa mais de 4 mil reais. 4 mil reais custava 6 meses apenas. Só que você vai ter de presente.
você não vai pagar nada se você entrar nessa turma do Método Vex. Além da mentoria, eu preparei outros presentes para você e eu quero que você fique até o final, porque no final eu vou mostrar o valor do investimento e eu vou fazer uma condição especial para todo mundo que ficar aqui comigo. Você não vai ficar para trás. Então fica até o final para você pegar a condição especial. Essa mentoria aqui, chamada Jornada Extraordinária, foi a primeira mentoria que eu fiz quando eu lancei o Método Vex para as pessoas mais próximas de mim. Eu vendi ela baratinha, eu vendi ela por R$1.000 só para pessoas próximas. Essa mentoria, ela tem mais de 30 horas de aula. É uma mentoria que está gravada, tá? A outra é ao vivo, essa está gravada. O que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou liberar o acesso à gravação dessa mentoria, que foi poderosa, de graça. Ao invés de vender por R$1.000, que é o que eu cobrei na época, vocês não vão pagar nada. É presente para vocês. Tem mais presente? Tem. O treinamento Prosperidade Sem Limites, ainda que no método eu também vou tratar isso, né? Tem uma mentoria só sobre prosperidade e eu te ensino como fazer dinheiro de maneira rápida e prosperar de maneira rápida. Mas eu gravei um treinamento que eu vendo ele a par, o treinamento Prosperidade Sem Limites, com todos os princípios que eu estudei, apliquei na minha vida que me fizeram prosperar. Esse treinamento é um treinamento que eu comercializo ele por R$797, eu vou colocar de bônus para vocês que entrarem também nessa turma do Método Vex. Outro treinamento bônus. Rafa, que tanto de presente? Segura aí que tem muito mais, tá? A minha esposa é terapeuta, formadora de terapeutas, uma terapeuta que tem resultados extraordinários. Ela estudou várias técnicas e ela gravou também um treinamento de cura interior e autoestima, para trabalhar a sua parte também emocional. Eu sei que a gente trabalha tudo isso no método, mas eu tô te dando mais suporte, tá? É um treinamento de entrada dela que custa aí R$500, mas eu também vou te dar de presente se você entrar nessa turma. Além disso, eu gravei um treinamento chamado Anti-Ansiedade. Não é um livro, tá? Tá aparecendo um livro aqui, mas é um treinamento, tá? É um treinamento com e-book. Porque eu fui uma pessoa que tive que lidar muito com a ansiedade. Então eu sei o que é ser ansioso, eu sei o que é ter crise de pânico e eu sei o que é vencer a ansiedade. Esse treinamento, no final, ele tem um e-book para você baixar no seu celular o e-book e você anda com esse e-book. Quando você tem uma crise de ansiedade, você abre o e-book, aplica uma das técnicas e a crise sai da sua vida na hora. É uma ferramenta para você estar com ela nas mãos, além das aulas gravadas para te ajudar a se livrar da ansiedade. É um treinamento de entrada que eu vendo a R$400 e eu vou dar de presente para quem fizer parte dessa turma. Eu também gravei um treinamento contra a depressão. Tem alguém aqui que enfrenta depressão? Eu também vivi depressão. Eu sei o que é viver a depressão e eu sei como vencer a depressão. Então esse treinamento é um passo a passo de como você sair de um estado depressivo e retomar a sua vida, a normalidade. Um treinamento que é comercializado por R$300, eu também vou te dar de presente se você for aluno do Método Vex. Tem mais presente? Tem. Tem um seminário de cura interior, que foi um seminário que eu realizei online. Ele foi gratuito, mas não está disponível mais, né? Um seminário que trouxe muita restauração interna, muita restauração emocional. A gente pegou esse seminário, subiu para a plataforma. Ele era vendido a R$250 e vai estar de presente para você também, ok? Detox da Alma foi uma série que eu realizei também com milhares de pessoas online e essa série libertou, mas libertou milhares de pessoas dos laços da alma, dos problemas emocionais. É uma série que a gente também vendia, nem está vendendo mais, a R$250 e você vai ter de presente também lá na plataforma, ok? Olha só, quanto que seria o valor justo por tudo isso que eu já te mostrei? Método Vex completo, 1 ano de mentoria e todos esses bônus. Eu quero somar com você, mas eu quero lembrar que esse não é o valor do seu investimento. Se eu fosse vender tudo isso aqui de maneira separada, vamos somar? Olha só, o Método Vex 3.000. 1 ano de mentoria comigo, 4.000. Acesso à mentoria Jornada Extraordinária, que é aquela mentoria gravada, 1.000. Treinamento Prosperidade Sem Limites, 797. O treinamento interior, de cura interior e autoestima é R$500. O treinamento de cura, o seminário de cura interior, 250. A série Detox da Alma, 250. O treinamento anti-ansiedade, 400. E o treinamento antidepressão,
300. Se a gente somar tudo isso, teremos valor de 10.497 se eu fosse comercializar todos esses produtos e treinamentos de maneira separada. Mas não vai ser esse valor do seu investimento. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse 10 mil, com tudo isso, com tanta transformação, eu pergunto para vocês, valeria ou não valeria? Coloca aqui no chat. Coloque no chat. Vamos testar a nossa abundância? Quanto que você acha que valeria? Ah, Rafa, eu acho que valeria bem mais do que isso. Coloque no chat, deixa eu testar a sua percepção de abundância. Será que você pegou o código do Salomão, que Davi transmitiu para ele? Com tudo que tens, adquire sabedoria, compra o conhecimento? Valeria, né? Valeria muito mais, querido. Olha só o que eu quero trazer para você, tá? As inscrições para o Método VEX não vão abrir hoje. Eu vou abrir na segunda-feira, às 7 horas da manhã. E qual que vai ser o valor para você ser um aluno meu, receber meu investimento como mentor, terapeuta, teólogo, especialista em comportamento humano durante um ano inteiro? Rafa, por que é que você só vai abrir segunda-feira às 7 horas da manhã? Por 2 motivos. O primeiro motivo, eu quero te dar tempo para se organizar. Segundo motivo, além dos bônus que eu te falei, tem os próximos bônus para os primeiros inscritos. Tem mais presente. Por isso que você precisa ficar até o final, ok? Então, segunda-feira, 7 horas da manhã, se você entrar para essa turma com todos esses benefícios, o valor seria de R$500 parcelado ou 5 mil à vista. Por que eu digo que seria? Porque não vai ser esse valor. Esse é o valor comercializado fora dessa jornada que você está vivendo. Fora dessa jornada, se você for comprar tudo que eu te ofereci aqui, fora dessa jornada, dessa sequência de aulas que nós estamos aqui, você iria pagar R$5.000. Por tudo. Não é 10 mil, é 5 mil. Mas você não vai investir isso aqui, tá? Por quê? Porque para você que está aqui nessa jornada comigo, eu vou fazer uma condição mais do que especial. Eu vou fazer algo muito mais acessível. Ok? Mas agora eu quero retomar a pergunta. Se fosse os R$5.000, valeria sim ou não? Com certeza, né? Tem muitos falaram que vale 10, vale 15, vale 20 mil. Esse aqui é o valor justo quando eu comercializo o Método VEX fora dessa jornada. Se alguém quiser comprar o Método VEX fora, vai pagar esse valor. Mas para você que está aqui, eu vou fazer uma condição imperdível. Olha só. Primeiro eu quero te provar que esse investimento vale, tá? Por que que vale? Olha para cá. Quanto que valeria se fosse 5 mil, tá? Quanto que valeria uma vida próspera em todas as esferas? Muito mais que 5 mil, né? Olha a quantidade de depoimentos. Eu recebo isso aqui todos os dias. Gente prosperando em todas as esferas, inclusive na área financeira. R$5.000 vale, porque R$5.000 não é nada, uma pessoa prosperando em todas as esferas, nem se compara. Quanto que valeria, por exemplo, uma vida sem depressão e sem ansiedade? Vale muito mais do que R$5.000, vale ou não vale? Você vai ver aqui depoimentos de pessoas que tomavam remédio há 10 anos. E na segunda semana, dentro do Método VEX, estão completamente livres de toda a medicação. Nós sabemos que a depressão é um problema grave. Eu tive depressão. A pessoa pode dar cabo da própria vida. Se você for somar a quantidade de remédios que uma pessoa gasta tentando combater a depressão, a ansiedade ao longo dos anos, querido, e não combate porque remédio só trata sintoma, meu amigo, é muito mais que R$5.000. Então, se fosse R$5.000, iria valer. Quanto que vale uma vida sem bloqueios? Eu te provei o tanto que os bloqueios te travam. Eu te provei o tanto que os bloqueios, eles simplesmente destroem a sua vida. Te impede de prosperar financeiramente, emocionalmente. Ditam padrões que vão trazendo sofrimento. Trava a sua vida por completo. Quanto que valeria uma vida sem bloqueio, querido? R$5.000 não é nada. Quanto que valeria uma vida longe da dependência de remédios? Gente, olha isso aqui. Sou aluna de março do VEX. Minha vida já mudou muito, não tomo mais meu remédio antidepressivo há um mês. Olha o depoimento aqui da Cirlei. Eu tomei remédio por 10 anos. Em 2 meses de Método VEX, me liberei de todos. Soma 10 anos tomando remédio. Muito mais que R$5.000, querido.
Então, se fosse, não é, mas se fosse 5 mil reais, eu te pergunto, quanto que vale você se tornar uma nova pessoa e ser orgulho de quem você ama? Se tornar uma pessoa de sucesso, uma pessoa que cresce, que rompe, uma pessoa que avança, não importa a sua idade, e se tornar o orgulho de quem te ama. Ser orgulho das pessoas que estão à sua volta, talvez a vida inteira você foi rejeitado, rejeitada, humilhado, humilhada. Valeria? Com certeza valeria. Então presta atenção no que eu vou te mostrar aqui agora. Se você fosse fazer digamos assim, uma sequência de terapia com o terapeuta, se a gente for, por exemplo, hoje, vamos fazer um cálculo aqui simples, tá? O valor médio da consulta de um terapeuta é 150 a 200 reais. Um terapeuta, né, que não é ruim, tá? Se você pegar, então, 200 reais por semana, uma consulta por semana, no mês, você teria que investir 800 reais. Em 6 meses, você investiria 4.800 reais com o terapeuta. Em um ano, que é o tempo que você vai caminhar comigo, você investiria 9.600 reais. E eu não estou aqui desfazendo a terapia porque eu sou terapeuta. Mas eu tenho muitos terapeutas e muitos psicólogos que são alunos meus. E eu tenho pessoas que andaram de sessão em sessão durante 2 anos com psicólogo e só conseguiu mudar aqui dentro do método VEX. Ou seja, querido, se fosse 5 mil reais, valeria sim, porque a economia é gigante se você fosse investir em outros meios para tentar avançar, romper e construir uma vida extraordinária. Bom, Rafa, então, revela pra gente logo qual que é o valor do investimento, qual que é o grande desconto que você vai fazer, Rafa, para quem se inscrever nessa turma segunda-feira às 7 horas da manhã. Vocês estão preparados? Eu vou revelar então agora o valor. Para você que se inscrever nessa turma, vai levar todos os bônus e presta atenção, depois que eu revelar o valor, tem mais bônus, tá? Não sai não, tem mais bônus. Só quem ficar até o final vai saber dos próximos bônus. Presentes que eu preparei para vocês. Quem entrar para essa turma, na segunda-feira, o valor do seu investimento para construir uma vida extraordinária e me ter como seu mentor durante um ano será de apenas, olha só, R$ 199,70 parcelado ou R$ 1.997 à vista. Nós estamos falando de apenas R$ 6,65 por dia. Além disso, eu separei bônus especiais para os primeiros inscritos. Mas olha para cá, antes disso, eu quero que você entenda algo. Eu sempre costumo dizer que você não deve olhar para o valor cheio. Você deve olhar para a parcela. Por quê, Rafa? Porque quando eu percebo que algo pode causar muito impacto na minha vida, transformação na minha vida, eu só foco com a parcela. Eu só foco em levantar a parcela. Porque quando eu levanto a parcela, eu consigo dar o passo e depois que eu dou o passo, eu começo a prosperar. O seu desafio é apenas levantar a parcela desse valor. Nada mais. Entenda algo. Você consegue fazer esse valor por dia. Uma pessoa vendendo água no sinaleiro consegue fazer esse valor por dia. Uma diarista consegue fazer muito mais do que esse valor por dia. Uma diarista cobra 150, 200, 250. Se ela fizer aí 2 diárias, 3 diárias, ou seja, ela consegue fazer muito mais por mês. A parcela é mensal. Escute bem que você tem que ter uma mentalidade agora de abundância, de prosperidade. As pessoas parcelam isso aqui em 12 vezes, 24 vezes. Um aparelho celular que muitas vezes destrói a vida das pessoas. Elas conseguem fazer uma dívida. Quantas dívidas talvez você já fez que nunca mudou a sua vida? Isso aqui não é uma dívida. Eu estou falando de você investir na sua transformação, investir no seu crescimento, receber um acompanhamento durante um ano de alguém que é sério, que é validado e que vai te ajudar a construir uma vida extraordinária. Receber todo o apoio do meu time, acessar uma metodologia que vai levar você a prosperar financeiramente, emocionalmente, nas relações. Eu estou falando da sua mudança, meu Deus do céu. Não coloca agora o valor como empecilho, porque você pode sim levantar esse valor.
Esse é o momento de você sair da sua zona de conforto. Esse é o momento de você fazer o seu esforço, o seu sacrifício. Esse é o momento de você pedir a ajuda de alguém, se for necessário, que diz que te ama. Porque eu vou te falar uma coisa, querido. Quando você entrar para o método VEX, você só precisa da parcela. Quando você entrar, você vai começar a prosperar de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, que você vai pagar esse método de maneira antecipada. Porque esse é o testemunho de centenas de alunos. Alguns alunos que entraram no método estavam desempregados. Levantaram o dinheiro da parcela, foi vender bolo, tem gente que vendeu salgado, tem gente que vendeu coisas de casa. Teve um aluno que vendeu o violão, teve um outro que vendeu a TV. Ela falou, já que a TV só destrói a minha vida, eu vou vender essa TV, pegar o dinheiro, pagar a primeira parcela e entrar no método VEX. Todos prosperaram. Eu estou falando aqui diante de Deus. As pessoas que se comprometeram, as pessoas que investiram, as pessoas que se sacrificaram até e lançaram a semente, elas colheram abundantemente em todas as esferas. Quais são as áreas da sua vida que você quer colher abundantemente? Você só vai colher se você lançar a semente. E chegou a sua hora então. E agora aqui eu quero revelar para você alguns bônus que eu preparei para os primeiros inscritos. Por quê, Rafa? Porque eu gosto de honrar quem se esforça e quem é o primeiro. Então presta atenção, além de todos aqueles bônus que eu já te mostrei, entrando para essa turma, segunda-feira, 7 horas da manhã, os 3 primeiros inscritos, os 3 primeiros, para ser rápido, tá? Vão ganhar uma sessão premium, individual, de terapia. Um terapeuta do meu time vai fazer uma sessão individual com você, vai levantar seus principais bloqueios, vai me passar as informações e eu vou realizar um protocolo de ação prática para você acelerar a sua transformação, se você estiver entre os 3 primeiros. Os 20 primeiros vão ganhar uma mentoria VIP comigo, só eu e os 20. Uma mentoria mais sucinta, com menos pessoas, para que a gente possa ter tempo de relacionamento e entender suas questões e te dar um direcionamento mais pessoal. Os 40 primeiros vão ganhar o personal anjo da guarda VEX. Ou seja, é uma pessoa da minha equipe que vai te acompanhar durante 30 dias para você não procrastinar. Então, quem aqui tem problema com a procrastinação, durante 30 dias vai ter uma pessoa te acompanhando para você não parar no meio da jornada se você for um dos 40 primeiros. E quem se inscrever das 7 às 8 da manhã, ou seja, na primeira hora, vai ganhar uma imersão de cura interior com a minha esposa, uma imersão poderosa, online e transformadora. Rafa, e se eu não conseguir estar entre os primeiros? Não tem problema, querido. Permaneça no grupo, sabe por quê? Porque o que vai mudar você de fato é a jornada. Os bônus é para te motivar. É para você não procrastinar, porque quem chega primeiro tem mais benefícios. Então, se você for um dos primeiros, na segunda-feira, 7 horas da manhã, você vai concorrer a todos esses bônus. E tem mais. Hoje eu vou liberar a pré-inscrição. Todo mundo que fizer a pré-inscrição vai ganhar uma sessão exclusiva de desbloqueio comigo. Aí você vai ver a coisa ficar poderosa. Todo mundo que fazer a pré-inscrição vai ganhar uma sessão de desbloqueio exclusiva comigo, ok? Então nós vamos juntos para uma sessão onde eu vou aplicar uma técnica que eu não apliquei aqui na semana e o que eu não posso aplicar, porque é uma técnica mais profunda, mais forte, e eu preciso estar te acompanhando para aplicar essa técnica. Uma sessão de desbloqueio comigo exclusiva, tá bom? E aí são vagas limitadas. A pré-inscrição vai ser liberada hoje. Aonde, Rafa? Lá no grupo do Método VEX. Além disso, vocês vão ter 7 dias de garantia. Ou seja, entrando para o método, na segunda-feira, 7 horas da manhã, todas as aulas estarão destravadas e desbloqueadas. Se você achar que o método não fez sentido para você, em até 7 dias, pela lei do consumidor, eu cancelo a sua matrícula e devolvo todo o seu dinheiro. Em até 7 dias, se você pedir a devolução. Ok? Então você pode entrar, pode experimentar com toda a tranquilidade, tá certo? Agora, eu quero que você olhe para cá, porque eu tenho algo muito sério para te falar. A gente vai continuar na nossa jornada até domingo. Só que hoje eu quis antecipar o caminho que eu quero que você trilhe e que você venha junto comigo. Por quê, Rafa?
porque nós vamos até o fim. Esse caminho é um caminho transformador, transformador. Essa é a metodologia que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Essa é a metodologia que me ajuda a sair da depressão, da ansiedade, a me curar, remover os meus bloqueios, prosperar financeiramente. E esse é o caminho que vai te levar a prosperar em todas as esferas da sua vida. E eu não tenho dúvida disso. Eu quero ser o seu mentor. Eu acredito em algo, querido. Se você está aqui, é porque Deus quer que você esteja aqui. Eu não acredito em acasos. Eu acredito que o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para que essas pessoas sejam um instrumento de transformação e de mudança. Porque eu só cheguei aqui aonde eu cheguei por causa das pessoas que cruzaram o meu caminho. E eu tenho certeza que nesses dias, você que está aqui até agora comigo, eu sou a resposta de Deus para a sua vida. Eu sou a resposta de Deus para que você saia desse estado de sofrimento, de escassez, de trava, para que você possa romper em todas as esferas. Só que você tem que fazer a sua parte. Você vai ter que dar o seu passo. Você vai ter que semear, porque para chegar aqui eu tive que semear. E agora chegou a sua hora, querido. O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu não quero que você saia do grupo por nada. Por quê? Se você não conseguir se inscrever na segunda-feira, continue no grupo até o dia que eu falar, encerrou. Por quê, Rafa? Porque eu já vi várias pessoas que não tinham condição de se inscrever na segunda-feira, a provisão chegar no meio da semana, algum dinheiro sair, algum dinheiro aparecer e elas conseguirem fazer as suas inscrições. Então, não saia do grupo por nada. O grupo do Método Vex, porque lá o meu time vai te ajudar e porque eu tenho certeza que a provisão vai chegar na sua vida. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. A segunda coisa que eu quero que você entenda. Quando eu encerrar essa aula aqui, na verdade, o meu time vai começar a mandar aqui no chat agora o link do grupo do Método Vex. Somente nesse grupo, que é do Método Vex, você vai ter o suporte do meu time, você vai fazer a sua pré-inscrição hoje e você vai poder também, ao longo da semana, fazer a sua inscrição de segunda-feira para frente. Se você não estiver nesse grupo, você não vai poder acessar os presentes, não vai concorrer à sessão de desbloqueio, você vai ficar para trás. Então, antes de mandar o link aqui, eu só quero te avisar uma coisa. Quero reforçar. Se alguém te abordar no privado, falando que é do meu time, você vai pedir o vídeo dessa pessoa, onde eu confirmo o nome dela e o número do telefone dela pelo qual ela está te abordando. Não tem desconto no Método Vex, não tem promoção no Método Vex. Se alguém falar que tem desconto e tem promoção, não acredite, ok? Eu falo isso para sua segurança. Nós não estamos tendo problema com nada, mas eu já quero antecipar as informações para sua segurança, tá bom? Agora, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a sua pré-inscrição, que vai ser liberada agora, na verdade daqui 5 minutos, lá no grupo do Método Vex. Você vai tocar nesse link aqui e entrar no grupo do Método Vex. Amanhã nós temos mais uma aula, porque a nossa jornada não acabou. Amanhã nós temos aula, amanhã, sexta-feira, domingo nós temos também mais uma aula. Eu vou com você até o fim dessa semana. Até o fim, ok? Não deixe de participar da aula de amanhã e nem da aula de domingo, pelo amor de Deus. Eu quero derramar na sua vida. Eu entrei nessa semana com o propósito de investir na sua vida e eu vou investir até o fim da semana. Mas eu quero que você venha caminhar comigo, porque essa jornada vai mudar a sua vida. Essa jornada vai transformar a sua vida por completo. E eu vou te provar. Presta atenção no que eu vou te passar aqui. Amanhã, aula poderosa, não falte por nada. Só que antes de fechar essa aula, eu quero passar algo para você aqui. Eu já vou me despedir, tá? Ó, um beijo, um abraço. Vai tocando no link aqui para você entrar no grupo, mas olha só o que eu preparei para você de antemão. Esses depoimentos extraordinários. Então eu parei para pensar e eu percebi, olha, tem tantos anos que eu estou consumindo conteúdo que eu tento desenvolver e parece que eu não travo. É nessa hora que é menos favorável, é que eu vou dar um passo de fé, vou entrar nessa mentoria, eu vou fazer a minha vida mudar. Entrei pra mentoria, as primeiras aulas já têm sido assim, impactantes na minha vida, em poucos dias, mudança de hábitos, mudança de mentalidade. Enquanto você está vendo o link subir aqui, eu quero que você toque no link e entre no grupo. Eu nem sabia, dê uma assistida nesse depoimento. É isso aqui que vai acontecer com você. O que eu estava enfrentando é a questão de acreditar em mim mesmo, avançar para um próximo nível. Isso que me fez buscar a mentoria do Rafa Tarso
Eu sinto que estava muito longe do propósito de Deus. Então, assim, através da mentoria, tá cada dia mais fazendo eu enxergar o meu potencial, aprender sobre as emoções, sobre espiritualidade. E isso tem feito muita diferença, né? Eu estava passando por todos os problemas, tanto no trabalho, como na vida financeira, como pessoal. Era só acordar de manhã e trabalhar, voltar para casa, fazer as tarefas de casa. Eu não fazia mais atividade física, não cuidava da minha saúde, estava fora do peso, não me alimentava direito. Hoje mudou completamente. Hoje acordo pela manhã, às 5 da manhã, vou fazer minha atividade física, mudei completamente minha alimentação. Eu eliminei 9 quilos com atividade física, mudando minha alimentação e fazendo uma rotina totalmente diferente do que eu fazia antes. Todo mundo começou a falar, nossa, você está muito diferente, o que aconteceu com você? 2 anos atrás, minha vida virou um pouco de ponta cabeça. Resolvi mudar, montei uma outra clínica numa cidade diferente, comecei a dar palestra, comecei a escrever livro, mas ainda não estava me encontrando. Eu não estava conseguindo dar um direcionamento do que eu queria fazer, colocar mais sentido dentro de tudo que eu estava buscando. Essa foi a área que eu fui buscar, essa virada de chave dentro do profissional, de eu tentar me encontrar. Essa mentoria, ela está sendo mais profunda do que aquilo que ele, de alguma forma, ofereceu quando a gente contratou a mentoria. À medida que eu vou fazendo os meus planejamentos, eu vou vendo o resultado no dia a dia e aquilo vai me dando mais segurança. Então eu sinto que eu estou muito mais assertiva na hora de tomar as decisões dentro de um profissional que está mudando muito rapidamente. E o crescimento é indescritível. A sensação de segurança, de maior liberdade, vale muito a pena. Bom, antes do curso, eu estava extremamente ansiosa. Já havia um tempo que eu estava sofrendo com essas algumas crises de ansiedade, vamos dizer assim, leve. E deprimida, minha autoestima lá embaixo. Foi assim, libertador, porque abriu minha mente, destravaram muitas coisas assim, que até então eu nem pensava do meu potencial, por exemplo. E passei também por um momento de cura interior, que também para mim foi uma virada de chave e foi muito bom. Para mim foi libertador. Já estou começando a empreender, estou com 2 áreas de ramos aí que eu estou pensando já em empreender nas 2, porque minha cabeça está mais leve, né? Eu estou mais tranquila, eu estou mais suave. Eu me sentia muito travada e eu via que estava muito ligado a mim, né? Bloqueios pessoais, de não querer confrontar, de ficar dando desculpa e se justificando para todo mundo. Tudo mudou. Minha autoestima estava melhor, eu tinha mais disposição para fazer as atividades que eu tinha para fazer no dia e eu vi que realmente faz sentido essa mudança de mentalidade, mudança de posicionamento. Eu vinha com muitos bloqueios emocionais, crenças limitantes. Depois que eu fiz o curso, eu estou mais centrada. Eu me torno uma pessoa observadora dos meus atos. Eu começo a fazer uma autocrítica das minhas ações, das minhas emoções, começo a controlar melhor minhas emoções. A gestão das emoções já é uma realidade na minha vida, graças ao Rafa. A partir do momento que a gente começa a gerir as nossas emoções, a gente controla o nosso comportamento, a gente começa a mudar o padrão mental. Então só tem benefício, eu só digo realmente benefício, porque é o que eu encontrei no método VEX. Bom, gente, eu quis passar um pouco desses depoimentos para você que ainda está aqui, só para te mostrar, são milhares de pessoas, hoje são mais de 16 mil alunos, tá? São milhares de pessoas que estão vivendo uma transformação poderosa, viu? Gente prosperando na área financeira, emocional, espiritual. O método VEX, ele faz você romper em todas as áreas. Só que você vai ter que dar o teu passo. Você vai ter que fazer a sua escolha. Então você vai tocar no link que está subindo nesse chat, eu vou me despedir de você, e amanhã, às 8 horas da noite, vamos para mais uma super aula poderosa, porque eu quero ir com você até o fim. Entra no grupo, fala agora com o meu time vai mandar uma mensagem lá no grupo para você fazer a sua pré-inscrição e ganhar de bônus uma sessão de desbloqueio exclusiva, tá bom? Ó, um grande abraço, eu te vejo, até amanhã.